Porto Alegre, nem a volta em Caxias, duelo a ser remarcado. Ale Oliveira, o que dizer dessa noite na Arena Pernambuco, de derrota do Atlético, mas de classificação, Ale? Eu acho que tem que comemorar a classificação, o campeonato nesse estilo de mata-mata, né, que tem esse caráter decisivo, é emocionante também por isso, né? Nem sempre o time que joga melhor, ele consegue avançar, nem sempre o time que tem mais qualidade consegue avançar. Então, o importante realmente é a classificação. Mas eu acho que o torcedor tem alguns motivos para ficar preocupado. Embora quando começarem ali as oitavas de final, você meio que zera, né, as coisas. Você esquece desse jogo, mas tem alguns motivos que podem deixar o torcedor preocupado. Primeiro, foi uma semana cheia de treinamento, né? Uma semana em que o Milito, que claramente é bom treinador, eu acho que isso não está em discussão, né? Ele teve para preparar o seu time, que é uma coisa que é muito rara no futebol brasileiro, fundamentalmente para um time como o Atlético. Por que como um time como o Atlético? Porque o Atlético vai brigar pelo Campeonato Brasileiro, né? De pontos corridos. É um time que vai brigar pela Libertadores, tanto que está em primeiro do seu grupo, é uma das melhores campanhas da competição, e vai brigar na Copa do Brasil. Sendo assim, vai ser muito raro, mas muito raro você ter uma semana cheia para treinar. E aí, com um bom treinador, com um bom elenco, você espera que o time evolua. Até porque a partida contra o Peñarol não foi boa. E o time piorou, né? Mais do que isso, a gente, no começo do trabalho do Milito, logo no comecinho ali, ele fez algumas escolhas que a gente duvidava, a gente chegou até a comentar da possibilidade dele escalar o time do Atlético de acordo com o adversário, o que depois acabou não se confirmando, porque ele achou um time e estava mantendo esse time. Mas ali, quando ele fazia algumas escolhas equivocadas, a gente tinha ali eu acho que é justo, né? A gente tinha um contexto de que ele tinha acabado de chegar e que ele não conhecia os atletas. Agora ele já conhece. Então, assim, o fato do time ter treinado por um período que é atípico para o futebol brasileiro e dele conhecer o time e fazer as escolhas erradas, o time ter piorado, eu acho que é preocupante. Porque será que se ele tiver uma situação parecida com essa, ele vai voltar a ter o Batalha como zagueiro, mesmo se ele não tiver um dos volantes, se ele não tiver o Otávio, por exemplo? Será que ele vai colocar o Lemos? Será que ele vai trocar os dois zagueiros no intervalo que nunca jogaram junto? E vai deixar eu tô esperando o Claudião trazer uma notícia a respeito do Fux. Eu não, sinceramente, se o Fux... Porque tem uma coisa do futebol que é o seguinte, Cirilo, se o cara não tá bem pra jogar, não relaciona, porque você vai apanhar de graça. Se o Fux tá bem pra jogar, ele tinha que ter jogado. Tinha que ter saído jogando ou entrado no intervalo que ele trocou os dois zagueiros. Olha que curioso, jogou de zagueiro de ofício. Lemos, titular, entraram Igor Rabelo e Rômulo. 3 caras que em condições normais estariam em desvantagem contra o Fux no Atlético, né? O Fux não jogou nem um minuto. E uma zaga, além de ter o jovem Rômulo, né? Que nunca tinha jogado junto. Então, assim, eu tô esperando uma explicação. Se ele não tiver em 100%, também tá errado porque não podia ir pro banco. Mas o Batalha ter saído jogando como volante, eu acho que é quase que uma unanimidade entre a torcida. É quase que... Porque o trabalho do Otávio é um trabalho que não é todo mundo que vê. Mas ele faz o Alan Franco jogar mais, participar do momento ofensivo. Ele faz o Zarate jogar. Porque o Zarate tem liberdade. Você viu que o Zarate, naquele lance lá do gol anulado, o Zarate que participou, o Zarate tá de pivô lá. Agora ele prendeu o Zarate ali entre os volantes. O Alan Franco não fez bem a função, o Zarate não fez bem a função. Tudo isso porque ele quis manter o Batalha como um dos zagueiros. Pra quê? Às vezes eu tenho a impressão, sincero e honestamente, mas isso aí não tem nada a ver com argentino, com uruguaio, com português, que o treinador jovem, às vezes ele quer assinar o quadro, às vezes ele quer ser protagonista, às vezes ele quer ser o melhor jogador do time. E num time como o Atlético, você não tem necessidade nenhuma de você fazer isso. Porque era tão simples, mas era tão simples. A impressão que eu tenho que falar assim, não, eu inventei o Batalha de zagueiro e ele vai ficar aqui. Eu quero falar que eu confio em todo mundo do elenco, então vou deixar o Fux sem jogar. Mas aí o prejuízo é do Atlético. O Atlético perdeu o primeiro tempo de 3-0. O Atlético perdeu. É que os caras não colocaram a bola dentro da casinha. Então, depois ele vem no intervalo e vem mudar o time.
Sabe, o adversário, você já alimentou o adversário já tá com uma confiança lá em cima, você já criou um monstro. E além disso, tem a questão que eu tô muito à vontade para falar, porque acompanhei esse atleta em São Paulo durante muito tempo, em que a imprensa e a torcida, principalmente do Atlético, não acompanhava, não tinha o dia a dia do Igor Gomes. Eu tenho, e por isso que eu tô falando desde o começo. O Igor Gomes não tem a menor condição de ser titular do Atlético. Ele não tinha condição de ser titular do São Paulo, que é um time pior que o Atlético. E aí, quando o time começa a ter intensidade, ter dinâmica, onde todo mundo tem que correr, que é quando chega o Milito, a principal mudança do Milito é que todo mundo tem que correr. Se não correr, vai sentar. Até o Hulk, no segundo tempo, vai sentar se não estiver correndo. E aconteceu. Aí o Igor Gomes fica sem sentido nenhum, não tem sentido nenhum. Ele tá ali e ele insiste com o cara. Mas ele insiste e aí continua tirando o cara. Você pode procurar aí, mesmo com o Milito. Às vezes que o Igor Gomes saiu jogando, quantas vezes ele saiu no intervalo ou no segundo tempo? Mas então pra que cometer o mesmo erro toda vez? O Igor Gomes, que foi o pior jogador do Atlético contra o Peñarol. Atuação decisiva, de forma negativa. Então não se justifica. Então eu acho que o torcedor tem motivos para se preocupar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma aposta numa noite ruim de todo mundo, tá? Do Caixa eu não vou falar, porque o Caixa é um gênio, é um monstro, eu não vou falar, tá? Mas minha, sua, do Claudião, do Henrique André, do Milito, dos jogadores, uma noite infeliz. Foi uma noite infeliz. Mas certamente amanhã acordaremos todos sabedor dos erros que cometemos e não vamos cometer mais, ok? Ok, Ale, erros estão anotados que não sejam repetidos. Vamos seguir a vida. Torcedor, participe, em instantes tem seu nome e seu bairro com o Thiago Reis. Só pra gente ter uma noção, eu falei aqui, esse foi o jogo de número 32 do esporte, 32. É, incrível a maratona de jogos. O Atlético fez 24 até agora, né? Esse esporte que ele vinha, tudo bem que na última rodada da Série B ele perdeu pro Avaí, que não estava bem das pernas, mas porque teve o Alan Ruiz expulso com 32 minutos do primeiro tempo. Claro que o Alan Ruiz é do esporte, então a culpa é dele. Mas realmente você coloca o jogo em risco. Depois teve outro jogador, mas perdeu pro Avaí. Antes, tinha perdido pro Ituano, que só tem esse ponto na Série B. É a pior sequência do esporte. Então, assim, o esporte hoje, que quem não viu o esporte jogar nunca, vai falar, pô, mas esse esporte aí, era pra estar na Série A. Era pra estar brigando ali por Sul-Americana na Série A. Não é assim. O Atlético que fez o esporte ficar tão forte. Porque realmente o time não jogou, não marcou, não incomodou. Então, assim, o esporte, eu não quero tirar o mérito do esporte, mas é um time que já tá com 32 jogos, que vem de 2 derrotas contra adversários que não vão brigar por acesso na Série B, sabe? Que tem as suas dificuldades. E fez o jogo que fez. Tanto que a torcida aplaudiu. O time foi eliminado. A torcida aplaudiu. Porque pegou o melhor adversário que o esporte vai pegar. Agora a gente pode falar de boca cheia. O esporte não vai pegar ninguém daqui até o fim do ano desse nível. Eu falei que ele poderia pegar ou não, porque depende da classificação. Se ele classifica na Copa do Brasil, ele pode pegar mais adversários desse nível. Não vai pegar. Foi o adversário mais forte que o esporte pegou e ele ganhou o jogo. Em alguns momentos, amassou o Atlético, principalmente no primeiro tempo. Então, assim, é uma coisa grave. Mas, pelo formato da competição, ainda bem, o Atlético conseguiu a sua classificação. Mas o que aconteceu tem que servir de lição para todo mundo. Ale, o Otávio está lesionado e parece que não é algo que vai ser solucionado rapidamente. O Batalha tem sido zagueiro, hoje foi de novo, mesmo sem o volante titular. O Franco foi esse cara aí do setor de meio campo inicialmente, depois o Milito tentou corrigir as coisas ao intervalo. Você acredita que para a janela de meio de ano o Atlético tenha que buscar um volante para dar um pouco mais de tranquilidade nesse cenário? Dá para lidar com o elenco, talvez com garotos inseridos aí nesse setor, para suprir essa situação? Porque o Milito deu um indicativo hoje, mais uma vez, de que gosta bastante do Batalha nessa função de zagueiro. A solução tem que vir de contratação ou se o Milito simplesmente mandar o Batalha dar um passinho para frente, resolve a questão? Eu acho que resolveria. Você tem 2 primeiros volantes de um bom nível, que é o Otávio e o Batalha. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, o Milito vai falar na Itatiaia. Vamos lá.